Oi, gente. Eu me sinto no dever, como historiador, de rebater os absurdos ditos por Hamilton Mourão sobre a ditadura militar brasileira e o golpe civil-militar que aconteceu em 1964. Porque ele chamou no Twitter de Revolução Democrática de 1964. Não, não foi uma revolução democrática. Aliás, essa é uma boa oportunidade para eu explicar o conceito de revolução. Uma revolução é quando a população, né, a maioria da população de múltiplas classes sociais, ela participa efetivamente da tomada do poder político. Por isso que a gente fala em Revolução Francesa, por isso que a gente fala em Revolução Cubana, por isso que a gente fala em Revolução Russa. Foram revoluções, porque foi a população que tomou o poder, não foi uma fração de classe. Quando é uma fração de classe que toma o poder, e especialmente rompendo com a institucionalidade democrática, porque é bom lembrar que João Goulart tinha sido democraticamente eleito, né? Quando é uma fração de classe, nós temos um golpe de Estado. E no caso brasileiro em particular, como bem analisou René Armand Dreyfus, foi um golpe civil-militar. Quem quiser compreender isso melhor, pode ler o livro clássico de René Armand Dreyfus, Conquista do Estado. Conquista do Estado, que ele mostra como tiveram setores do empresariado que atuaram em parceria com a alta cúpula dos militares para produzir um golpe civil-militar. Se você quiser compreender melhor esse jogo político, eu recomendo a leitura de Conquista do Estado, do René Armand Dreyfus. Inclusive, eu cito a obra do René Armand Dreyfus em minha dissertação de mestrado e na minha tese de doutorado, porque é uma referência muito importante para compreender o golpe civil-militar. E o que se instaurou depois do golpe civil-militar foi uma ditadura militar. Um regime em que os militares definiam quem eram os governadores, os militares consultavam muito pouco a população, criaram apenas 2 partidos para dar sustentação e criaram mecanismos de censura e de pressão para que a Arena fosse o partido que controlava e que dava sustentação a eles, tornou ilegais todos os verdadeiros partidos de oposição à ditadura e perseguiu, prendeu e matou opositores. Críticos do regime foram caçados e perseguidos simplesmente por expressar o que pensavam. E jornais foram caçados, foram censurados sistematicamente quando tinham qualquer voz crítica à ditadura. Portanto, o que se instaurou no Brasil a partir de 1964 não foi um regime democrático, viu, seu Mourão? E não houve uma revolução democrática. O que aconteceu foi a instauração de uma ditadura militar violenta e que, como Miriam Leitão lembrou, destacando os áudios de sessões do Superior Tribunal Militar, uma ditadura com material vasto, que nós já temos acesso, de torturas brutais, violentas, contra pessoas desarmadas, contra pessoas presas, um sistema de torturas que mostra toda a covardia de pessoas como Ustra, que o Bolsonaro admira. A tortura demonstra, do ponto de vista moral, um dos mais baixos dos seres humanos. Os seres humanos moralmente mais execráveis, aqueles que representam o que existe de pior na humanidade. E não por acaso o Jair Messias Bolsonaro, sim, eu vou dizer o nome dele completo, admira e tem como livro de cabeceira A Verdade Sufocada do Carlos Brilhante Ustra, ou seja, admira uma figura que perpetrou atos como esses descritos pelos áudios, Na segunda, questionado por jornalistas sobre a revelação dos áudios poderia motivar investigações sobre torturadores, porque são realmente atos monstruosos, ele ironizou, debochou, dizendo que os militares envolvidos estão mortos. Isso mostra como para fascistas, para neofascistas, a verdade não importa. Eles não se importam com a verdade. Eles não se importam
com essas pessoas que morreram e que sofreram. Eles não ligam. Eles não ligam para a verdade, eles não ligam para a história. Eles não se importam com isso. É isso que eles são. É isso que eles são. E por isso que esse governo precisa ser derrotado. E muita gente reagiu a isso, né? Reagiu a essas falas absurdas. Eu nem vou repetir a comparação estúpida que ele faz com o conflito da Rússia e da Ucrânia, como se isso fosse comparável um conflito de invasão de um país por outro, e com toda a complexidade que existe lá, com um Estado autoritário que perseguiu seus próprios cidadãos, que perseguiu jornalistas, que perseguiu operários. E dizendo que vai apurar o quê? Vai trazer os caras do túmulo? Aí o senador Randolfo Rodrigues disse: quem está do lado de Bolsonaro está porque se identifica com a impunidade, com a tortura, com a ditadura fez o nosso país sangrar. Mourão é mais um dos muitos que tem que sair do controle do país. Não há resquício de humanidade nesse governo. Realmente, essa fala do Mourão mostra a falta de empatia. O Renan Calheiro disse: escória que chegou ao poder com o Bolsonaro. O deboche inumano do vice-presidente com os que foram torturados na ditadura é a exata dimensão da escória que chegou ao poder. Trogloditas insensíveis, despreparados e desbaratados. Malacho, é de uma falta de empatia realmente de sociopatas, de condutopatas, de gente com algum tipo de completa conexão. E aí eu não quero chamar de loucos, porque louco é uma pessoa que é inimputável. E esse gente não é inimputável, não. É um tipo especial e específico de canalhas. Né? O vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos, também foi às redes. Não me surpreendo com as falas do vice-presidente exaltando a ditadura. Quem como ele se sujeita a ser humilhado por um capitão expulso do exército e ainda bajulá-lo, não parece ter vergonha na cara mesmo. Bom lembrar, Marcelo Ramos, que é uma figura inclusive da centro-direita, mas é bom lembrar isso. Bolsonaro era para ter sido processado pelo que ele fez no exército. Não era para ter sido aposentado. Foi um erro gravíssimo cometido lá atrás. E o Hamilton Mourão fica bajulando ele, fica puxando o saco, não é? Do Jair Bolsonaro. Aliás, gente que fica puxando o saco dos outros, esse tipo de puxa-saquismo, não é? É demonstrativo de um determinado tipo de falta de caráter muito grave, né? Muito grave. A deputada federal Natália Bonavides postou: vai trazer os caras do túmulo de volta? Não, Mourão. A ditadura assassina que você defende, além de matar, não deu às famílias o direito de enterrarem seus mortos. Não há túmulos. Estão desaparecidos até hoje. Onde está Fernando Santa Cruz, Luiz Maranhão, Vigílio Gomes da Silva? A deputada federal Talíria Petroni diz: apurar o quê? Os caras já morreram tudo, pô. Essa declaração absurda de Mourão sobre os áudios das sessões do STM é a prova que o governo ignora esse passado de sangue e tortura. O vice-presidente age como chefe Bolsonaro. É estarrecedor e não podemos admitir. Tortura é crime e não motivo de piada, afirmou a Érica Cocai, deputada federal do PT. Mourão ironiza áudio sobre tortura na ditadura porque a tortura é naturalizada nesse governo. Estamos falando de um governo que exalta torturadores e celebra a ditadura. Tortura é crime e não é motivo de piada. Guilherme Boulos disse: muitos torturados seguem vivos. Muitas mães seguem até hoje sem saber onde estão seus filhos. É por isso que exigimos memória, verdade e justiça, senhor Mourão. Exatamente. Verdade e justiça. Verdade e justiça. E isso, essas pessoas não ligam. Essas pessoas não se importam com isso. E é isso que eles são. E é por isso que eu não vou me furtar de falar o nome de Mourão, de Bolsonaro, de Ustra, e caracterizar aí eles pelo que eles são. A escória da humanidade. É isso que eles são. É isso que eles representam. E não há nenhuma dúvida sobre isso. Nenhuma dúvida. Qualquer pessoa com o menor resquício de humanidade que tenha saberia que a tortura que esses homens da ditadura militar produziram no passado, não é? Produziram tortura sobre mulheres grávidas. Os áudios mostram isso. Torturaram crianças, colocaram crianças para ver seus pais torturados, que é uma forma de torturar crianças. Ustra fez isso. Ustra torturou crianças. Que tipo de ser humano sabe disso
e acha que esse comportamento deve ser naturalizado. Eu realmente não me identifico com esses seres humanos. São seres humanos que, para mim, quem naturaliza isso perdeu a humanidade. Perdeu qualquer tipo de empatia, não tem, se é que um dia teve. Se é que um dia teve. Porque provavelmente não teve. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. E compartilha especialmente, se fique atento à nova lista de vídeos Como Derrotar o Bolsonarismo, que vai ser um curso gratuito. Ao longo do ano eu vou alimentar, dando para vocês dicas e orientações. Compartilhem esses vídeos para a gente ajudar as pessoas nessa luta que nós vamos travar esse ano. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.